as boas obras não é pré-requisito para a salvação. Mas boas obras é algo que atesta, é algo que demonstra que você realmente foi salvo e tem o Espírito Santo habitando em você. Eu gosto muito de um texto que está em Mateus, capítulo 5, o versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Está vendo? O que Jesus está falando, que a sua luz também deve brilhar diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Existem muitas coisas que nós podemos traduzir como boas obras, né? Que são sinais da nossa salvação, sinais da nossa transformação. Nós não podemos desconsiderar esse tempo que nós estamos vivendo, não é? Esse tempo onde os noticiários falam o dia inteiro sobre a mesma coisa. E eu quero falar com você uma coisa muito importante. Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, o livro de Gênesis, você vai ver que lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, começa a contar a vida de José. E você vai ver que ali naquele período houve uma fome em toda a terra. Toda a terra teve fome. Mas duas coisas são interessantes ali. Que em meio à fome do Egito, Deus levantou José. Também é interessante que toda a família de Israel, aquelas 75 pessoas, naquele período de fome, eles ganharam uma terra melhor do que a que eles moravam. E enquanto José esteve ali, aquele faraó estava ali, eles foram sustentados e não tiveram fome em meio à fome. Isso é algo muito importante para nós, porque eu quero te falar, você e eu somos como José, pessoas que andam com Deus. A Bíblia diz que Deus era com José. E eu quero te dizer, no meio desse problema todo que o mundo está passando, essa é a sua hora de brilhar. É nessa hora que Deus vai te dar ideias que você nunca imaginaria. É nessa hora que Deus vai te dar estratégias que você nunca imaginaria. É no meio desse problema que Deus vai levantar os seus Josés. Eu quero te dizer que essa é a sua hora de brilhar. Mas eu também quero te dizer para você dar um jeito de brilhar na prática. Porque o que Jesus falou, nós lemos agora em Mateus capítulo 5, assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Uma das maneiras da nossa luz brilhar é através das boas obras. Agora deixa eu só te explicar o outro lado rapidinho e aí eu vou concluir essa mensagem. Por que boas obras não podem me salvar? Porque você sabe que muitas religiões acreditam que através de boas obras elas podem ser salvas. Existem religiões que acreditam que uma pessoa tem que sofrer muito para ela ser salva. Tem religiões que acreditam, por exemplo, na Índia tem o hinduísmo, né? Lá no hinduísmo existem muitas castas. E essas castas definem tudo na vida da pessoa, inclusive o seu nível social. Então, por exemplo, se uma pessoa nasceu naquela casta bem pobre lá, ela tem que ficar lá, ela não pode mudar de casta. Ela vai passar a vida na pobreza e vai sofrer naquela casta, na pobreza, a vida toda. Sabe por quê? Porque eles acreditam que aquilo é para a pessoa ser purificada. Talvez ela teve uma vida muito ruim em outra encarnação, você está entendendo? Então ela vai sofrer muito para ela subir de nível e melhorar a sua espiritualidade. Olha, isso é totalmente fora da palavra, por dois motivos. Primeiro, que Hebreus 9:27 diz que ao homem foi dado morrer uma só vez, seguindo depois disso o juízo. Mas o outro porquê, entenda isso aqui, imagine que um homem traiu uma mulher, tá certo? Um homem traiu uma mulher. Aí esse homem, depois que traiu essa mulher, ele passa numa loja, compra um presente muito bacana e dá para aquela mulher que ele traiu. Eu quero te perguntar, o presente que ele comprou vai apagar a traição? É claro que não. A mesma coisa são as boas obras. Eu fazer qualquer boa obra não tem poder de apagar o meu pecado. Eu ser bonzinho não tem poder de apagar o meu pecado.
A Bíblia diz também em Hebreus capítulo 9 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, a única coisa capaz de apagar o meu pecado, o seu pecado, é o sacrifício de Jesus naquela cruz. O sacrifício de Jesus naquela cruz é o seguinte: Ele sofreu o meu sofrimento e o seu sofrimento, para que eu e você não precisássemos mais de sofrer. Ele deu a vida dele para que nós não precisássemos dar a nossa. Então, quando a Bíblia diz pela graça sois salvos, o que a Bíblia está dizendo é: não há possibilidade de sermos salvos de outra maneira, apenas pela graça. Não existe possibilidade de você fazer qualquer coisa para ser salvo. Por quê? Porque já foi feito. Essa conta já foi paga. Cristo já morreu para que você fosse salvo. Eu vou terminar essa mensagem com uma história. Há muitos e muitos anos atrás, um homem foi preso por um crime que ele havia cometido. E naquela época onde aquele homem morava, por causa do crime dele, ele deveria ser enforcado. Então, algumas pessoas vieram falar com o rei e falaram com o rei: olha, aquele homem cometeu esse crime tão terrível, mas quem sabe ele se arrependeu, quem sabe ele não precisa ser enforcado, quem sabe ele se volta para Deus e pode viver. Então aquele rei era tão nobre, ele se vestiu de sacerdote e foi até aquele homem que seria enforcado no dia seguinte. Mas ele não foi vestido como rei, porque se ele fosse como rei, então é claro que aquele homem ia dizer que estava arrependido e tudo para se livrar de ser enforcado. Então ele foi como sacerdote e chegou diante daquele homem como sacerdote e falou com aquele homem: olha, eu estou aqui para te oferecer a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, se arrepender do mal que você fez. Eu estou aqui para que você possa se voltar para Deus, aquele homem disse. Só que era o rei vestido de sacerdote, mas o criminoso não sabia. E o que aconteceu? Aquele criminoso falou com o rei que estava vestido de sacerdote, falou assim: eu não preciso disso, eu não me arrependo nada e eu não quero saber de Deus. Então, o rei vestido de sacerdote se despediu daquele homem e foi embora e falou: ele não quis se arrepender. Só que quando ele foi embora, ele revelou que ele era o rei e que se aquele homem tivesse arrependido, no dia seguinte ele não seria enforcado. Mas como ele não se arrependeu, o rei estava indo embora. Bom, aquela noite passou, aquele homem criminoso nem conseguiu dormir. No outro dia levaram ele para ser enforcado. Antes de ser enforcado, perguntaram para ele: você tem algo a dizer? E aquele homem enforcado, antes de ser enforcado, ele disse: eu tenho algo a dizer. E ele disse: eu vou morrer hoje, não pelo crime que cometi, mas pelo perdão que não recebi. Eu quero te dizer que hoje o homem não perde a salvação por causa dos pecados que cometeu, mas por causa do perdão que não recebeu. O perdão do Rei está disponível para você. Ele veio vestido de sacerdote. Ele veio na sua maior simplicidade. Ele não veio em toda a sua glória, ele não veio num cavalo branco, não, ele nasceu numa manjedoura. Ele montou num jumentinho, ele andou pelo deserto, ele dormia e não tinha onde reclinar a cabeça. Ele veio de uma forma humilde para falar com você. Você se arrepende dos seus pecados? Que nenhum de nós paguemos um preço por não aceitar, por não receber o perdão que o Senhor nos oferece. Eu quero declarar que você é uma pessoa salva pela graça, por meio de uma fé que te leva a ter muitas boas obras. Eu quero declarar que até no próximo culto que você vai participar, mesmo se for online,
Vão ter muitas pessoas participando junto com você, porque você já vai começar a convidar pessoas, você já vai começar a falar de Jesus, você já vai começar a ajudar um aqui, outro ali, e a sua luz vai brilhar diante dos homens e Deus vai ser glorificado através da sua vida, no nome de Jesus.